Na disciplina de álgebra linear, estudamos matrizes, sistemas de equações lineares, espaços vetoriais. Vemos também funções lineares que associam vetores entre dois espaços vetoriais. Mas o que são esses conceitos? Para que eles servem? Na aula de hoje, vamos discutir a aplicação dos sistemas de equações lineares e sua relação com a história das matrizes. Você já deve ter visto o seguinte problema nas redes sociais. Este é um exemplo de sistemas de equações em que devemos obter os valores desconhecidos e calcular as respostas. Apesar de conter uma pegadinha, é um problema bem simples de se resolver. Você também já deve ter ouvido uma charada do tipo: João e Maria têm juntos 45 anos. Se a diferença de idade entre eles é de 19 anos, qual a idade de Maria e qual a idade de João? Este é um problema que envolve a resolução de um sistema de equações. Temos duas informações, a soma das idades e sua diferença. E temos também duas incógnitas, as idades de João e Maria. Muitos de vocês conseguem calcular a resposta de uma maneira até rápida, sem precisar de grandes cálculos matemáticos. Mas se complicarmos um pouco mais, o dobro da idade de João é o triplo da idade de Maria menos 6 anos. A idade de João menos a metade da idade de Maria é igual a 1/3 da idade de João. A conta se torna um pouco mais complexa de se resolver, mas ainda assim é possível resolvê-la sem grandes exigências matemáticas. Os sistemas de equações lineares são aplicados por natureza. Você precisa de um problema real, modelá-lo matematicamente, então resolvê-lo. Eles são utilizados nas mais diversas áreas, desde a física, química, até economia, administração ou mesmo medicina. Em uma reação química, a estrutura dos átomos, enquanto elementos químicos, fica inalterada. Assim, o número de átomos de cada elemento, antes e após a reação, devem ser iguais. Por exemplo, a gasolina é composta por um conjunto de hidrocarbonetos, entre eles o C8H8. Sua combustão acontece quando reage com o oxigênio, resultando em gás carbônico e água. O balanceamento desta equação passa pela resolução de um sistema de equações lineares. Na maioria das vezes, utilizamos o método da substituição. Neste método, vamos substituindo as variáveis até conseguir chegar a um resultado. No entanto, à medida que os problemas se tornam mais complexos, podemos ter alguma dor de cabeça ao tentar resolvê-los desta forma. Na engenharia civil, temos a resolução de treliças e o cálculo dos modos de vibração de uma estrutura. Na administração, temos os cálculos de produção envolvendo quantidades fixas de insumos. Hoje em dia, a tomografia computadorizada tornou-se uma ferramenta indispensável na prática médica. Com ela, é possível obter imagens internas do corpo humano sem a superposição de estruturas anatômicas de uma forma não invasiva. Mas como é feito este mapeamento? Para simplificar, vários feixes de raio-x atravessam o corpo. Estes feixes são atenuados pelas estruturas internas e medidos após a passagem pelo corpo. Com estes dados, é possível construir uma imagem de quais estruturas estavam no caminho do raio-x. Mas o problema não é tão fácil de se resolver. São necessárias as resoluções de diversas equações. E é aí que entra a álgebra linear. Ok, concordo que não utilizamos apenas a álgebra linear para resolver este problema, mas sem ela não teríamos chegado numa solução. Um problema aparentemente simples, mas que pode dar dor de cabeça para resolver, é o problema da corrente que passa por um circuito. Como calcular as correntes I1, I2 e I3, sabendo os valores dos demais componentes do circuito? É muito fácil acabar esquecendo um sinal neste tipo de conta. Mas como podemos tornar a resolução mais simples? Utilizando matrizes e determinantes.
Um dos mais antigos registros referente à ideia de matriz está em um livro chinês do século I a.C., chamado 9 capítulos sobre a arte matemática. Este livro contém 246 problemas que tratam de diversos temas, desde a mensuração de terras, impostos, soluções de equações, propriedade dos triângulos retângulos e cálculo. O 8º capítulo, em especial, apresenta a solução de sistemas lineares utilizando números dispostos em linhas e colunas, algo semelhante a matrizes. Um dos problemas apresentados no livro é este. Suponha que 5 ovelhas, 4 patos, 3 galinhas e 2 coelhos valem 1.496 moedas. 4 ovelhas, 2 patos, 6 galinhas e 3 coelhos valem 1.175 moedas. 3 ovelhas, 1 pato, 7 galinhas e 5 coelhos valem 958. 2 ovelhas, 3 patos, 5 galinhas e 1 coelho valem 861. Então, qual é o preço de uma ovelha, um pato, uma galinha e um coelho? A sacada? Representar o problema em sequências de linhas e colunas. O método de resolução apresentado neste livro é equivalente ao método da eliminação de Gauss, que data do século XIX. No século XVI, o matemático japonês Takakazu Sekikowa generalizou o método chinês em seu livro Kaiken-dai no Ho. Em um outro livro chamado Método de Solução das Questões Secretas, ele apresenta uma ideia semelhante à ideia de determinantes. Em 1693, Leibniz enviou cartas a L'Hopital, escrevendo que ocasionalmente utilizava números dispostos em linhas e colunas. Esta foi a primeira referência no Ocidente ao cálculo de determinantes. No século XVIII, Cauchy, Gauss, Cramer e Laplace trouxeram novas luzes na resolução de sistemas de equações lineares ao expandirem as regras para os cálculos. Então, basicamente, podemos resolver os sistemas pelo método da substituição, o método da adição ou cancelamento, o da eliminação de Gauss, o método da matriz inversa ou a regra de Cramer. Mas isso já é o tema da nossa próxima videoaula. Até lá!